Salve, pessoal! Amigas e amigos do canal A Mil por Hora com Rodrigo Matar. Estamos chegando nesta quinta-feira com um vídeo inédito para falar da rodada dupla do circuito de Iowa, em Newton, na Fórmula Indy, a terra do milho, a capital do milho dos Estados Unidos. Recebeu mais duas provas, faltam 6 apenas para a temporada 2024 acabar, hein? Contagem regressiva para o fim do campeonato. Você já vem deixando seu like, ativando as notificações no sininho, se inscreva no canal e participe, colabore com o clube de membros para que o YouTube e o Google entendam que o A Mil por Hora com Rodrigo Matar tem uma relevância cada vez maior dentro do escopo do automobilismo. Muito bem, galera, com imagens na tela a gente já está disparando aí o que aconteceu no fim de semana em Iowa. E olha, não foi um grande evento na Fórmula Indy, não. A julgar pelo que a gente vê da prova do sábado, que foi a primeira da competição que foi disputada à noite, foi uma corrida muito complicada. Já começou difícil para alguns pilotos, né? Logo na primeira volta, um acidente tirando 2 pilotos de contenção, o David Malukas e o Agustin Canapino, fora que o Christian Lundgaard e o Romain Grosjean também se envolveram no imbróglio e se atrasaram. E aí depois, claro, outros pilotos foram abandonando. E a grande surpresa, acredito eu, do fim de semana em Iowa foi o acidente do Alex Palou. O piloto que vinha na liderança sólida, confortável do campeonato, bateu na volta 176 da corrida e acabou abandonando a primeira prova da programação, que só teve 2 pilotos liderando. O Colton Herta liderou da primeira volta até a volta 87, e a partir daí até a quadriculada só deu Scott McLaughlin. O Kiwi conquistou nesse fim de semana a sua primeira vitória em circuito oval. Isso é uma amostra de que a Penske vem forte para essa fase final do campeonato, porque tirando Toronto, que é a próxima etapa, nesse domingo já, e Portland, que é o último circuito misto da temporada, haverá mais 4 provas em oval. Gateway, 2 provas em Milwaukee e a decisão em Nashville. Então a Penske parece vir muito bem para essa reta final de campeonato. E o Scott McLaughlin, que precisava dessa moral, era um piloto que ainda não havia vencido corridas nesse tipo de traçado, embora tivesse tido muito boas performances em outras ocasiões, e o Scott McLaughlin teve como seu principal professor para se adaptar a esse tipo de circuito o Rick Mears, que é o rei dos ovais. Então, o McLaughlin, que também correu com o Banana Bolt, né, com o carro das cores da Pennzoil em Indianápolis, assim como o Hélio Castro Neves já fez no passado, McLaughlin compensou, soube recompensar a confiança do Team Penske e levar uma vitória saindo da segunda posição. E o Pato O'Ward, com os 40 pontos do segundo lugar na prova 1, acabou obtendo um resultado muito bom para as suas pretensões de campeonato. O que foi mais impressionante foi o Joseph Newgarden largar de 22º entre 27 pilotos e terminar em terceiro. Isso é um fato impressionante, apesar de a corrida não ter sido boa. O Scott Dixon foi o 4º colocado, o Rinus Vickey foi o 5º, começando a mostrar que está voltando à velha forma. Santino Ferrucci 6º, Kyle Kirkwood 7º, Alex Rossi o 8º, Marcus Ericsson 9º e Marcus Armstrong o 10º colocado. O Colton Herta, que fez a pole position e liderou no começo, como falei para vocês, decaiu muito na corrida e só terminou na 11ª posição. Além dos problemas da primeira volta do acidente do Palou, tivemos também um momento muito estranho na volta número 229, quando o Will Power do Neida resolveu acertar o Pietro Fittipaldi. Pietro Fittipaldi estava lá numa boa na curva 4 e pá, levou um cacete do carro do Will Power, que acabaria terminando a prova na 18ª posição, último entre os 18 carros que terminaram. O Pietro e o Ed Carpenter, que participou dessa prova em circuito oval, acabaram levados de roldão nessa corrida de Iowa. E depois, claro, o Power teve um stop and hold e teve que relargar do fim do pelotão, porque teve um serviço de emergência com o pit fechado, então sofreu 2 punições o piloto do carro número 12. Mas foi um domínio avassalador do Scott McLaughlin, que liderou 164
das 250 voltas de Iowa Prova 1 e foi o piloto neozelandês o primeiro vencedor do fim de semana. Uma grande performance numa corrida que durou apenas 1 hora, 44 minutos, 41 segundos, 117 milésimos, com apenas uma mudança de liderança, mas 66 voltas em regime de safety car. No domingo tivemos a corrida número 2 da programação, algumas horas depois, menos de 24 horas depois da largada, praticamente 12 horas, ou menos de 12 horas depois, enfim. Os carros já estavam de volta à pista para a corrida número 2 da programação, com o Scott McLaughlin largando da pole position. Fez uma performance muito sólida na definição do grid, né? Teve um bom resultado, com o Palou vindo da segunda posição do grid, Scott Dixon em terceiro, Colton Herta em quarto e por aí vai. Acabou que foi uma corrida até mais movimentada do que a da véspera. McLaughlin liderou todo o primeiro segmento, basicamente o primeiro terço de prova ele dominou, e depois o Palou e o Power começaram a se revezar na dianteira. Sendo que o Will Power alcançou a liderança após 101 voltas, vindo da 22ª posição do grid. O piloto australiano veio para compensar todas as cagadas da primeira corrida e veio que veio engolindo o pelotão. Tanto que acaba liderando no domingo o maior número de voltas. Em suma, a Penske foi a equipe a ser batida em Iowa no último final de semana. Tanto que ganhou as 2 provas. O Power venceu essa segunda corrida, que durou, deixa-me ver aqui, 1 hora e 26 minutos. Acabou ainda sendo mais rápida em termos de tempo do que a corrida número 1. Até porque houve apenas 12 voltas em safety car. Foi uma corrida com um pouquinho mais de carros liderando, de mudanças de líder. Foram 6 no total, mas ainda assim uma prova em que poucos pilotos terminaram na mesma volta do líder, apenas 14. Terminaram 24 dos 27 carros que terminaram, 24 dos 27 que largaram, mas com um detalhe, na última volta teve uma mega panca envolvendo vários carros. Ed Carpenter, Stingray Robb, Kyle Kirkwood e também Alexander Rossi acabaram envolvidos nessa colisão. E o carro do Stingray Robb, o número 41, ficou de ponta cabeça. E naquela melê toda envolvida, o Ray Robb capotado para um lado, o Rossi para o outro, o Kirkwood e o Ed Carpenter, o capacete do Kyle Kirkwood poderia ter sido atingido e poderia ter sido arrancado. O piloto poderia ter morrido se não fosse o aeroscreen, porque o carro do Ed Carpenter acaba trepando em cima do bólido do Kyle Kirkwood nesse acidente que acabou ensombrando a vitória do Will Power. Foi na última volta da corrida de Iowa, esse capote espetacular do Stingray Robb, piloto da equipe de AJ Foyt, que terminou a prova em 21º, que acabou desmaiando no socorro médico, mas felizmente o Sting, apesar de algumas dores e de ter sofrido um impacto de mais de 100 G na colisão com o carro do Alexander Rossi, o Stingray Robb está bem e está pronto para outra. Já vai para Toronto para participar da próxima prova do campeonato. Mas foi, acho que sem sombra de dúvida, o acidente mais violento de toda a temporada 2024 da Fórmula Indy, sem parâmetro com nenhum outro que a gente tenha visto ao longo da competição. Talvez algum em Indianápolis tenha sido forte, mas esse foi muito impactante pelo fato do carro do Stingray Robb ter capotado, ter visto o mundo ao contrário na colisão com o carro da McLaren guiado pelo Alexander Rossi. Então deu Power como vencedor, Powell em segundo, McLaughlin em terceiro, Dixon em quarto, Colton Herta em quinto, Pato Ward, depois Newgarden, Ray Hall, VK e Grosjean, e o Pietro Fittipaldi terminou apenas na 20ª posição. Restando 6 corridas para acabar o campeonato, Alex Palou tem 379 pontos, 298 deles em road courses, seja misto ou autódromo. É o maior total de pontos da temporada, com o Will Power somando 344 pontos, a diferença é de apenas 35, e o campeonato está em aberto.
Will Power aparece agora como uma das ameaças a um possível terceiro título de Alex Palou, que seria o terceiro título do piloto espanhol da Ganassi em apenas 4 anos na Fórmula Indy, pela equipe do Chip. É a 5ª temporada do Palou na competição. Mas Pato Ward, terceiro colocado na tabela com 327, Scott Dixon, 4 com 322 e Scott McLaughlin, 5º colocado com 314, não podem ser descartados. Não podem ser descartados. Colton Herta na 6ª posição é uma incógnita. Depois Kyle Kirkwood como 7º colocado, fazendo uma temporada bem decente com a equipe Andretti. Alexander Rossi em 8º. Joseph Newgarden ganhou apenas uma posição em relação à etapa anterior. Realmente não é um grande ano do Joseph Newgarden. É uma temporada bem irregular. Claro, tem como ponto alto ter triunfado na Indy 500, mas não é o bastante. E Santino Ferrucci é o 10º colocado da tabela. Depois Rosenqvist, Ericsson, Lundgaard, Romain Grosjean, 14º colocado da classificação. Na P15, Rinus VeeKay. Pietro Fittipaldi segue na parte de baixo da tabela, é o 20º colocado com 124 pontos. Entre os pilotos que fizeram a temporada completa, ele só tem mais pontos que o Stingray Robb. O Christian Rasmussen tinha pontos em todas as corridas, mas ele não participou da rodada de Iowa e não deve estar presente nas demais corridas de oval do campeonato. O Canapino ficou fora de uma corrida, o Jack Harvey de 2, o Nolan Siegel agora está tendo uma sequência de provas com a equipe McLaren, mas também não está correspondendo. O Theo Pourchaire, que classificou como nojenta a sua demissão da própria equipe McLaren, fez 5 corridas. O Malucas nas últimas 4. O Blomqvist foi demitido depois de Indianápolis. O Callum Ilott fez 2 etapas. Ed Carpenter só faz os ovais. Essa foi a 3ª aparição dele em oval. Ghiotto só andou em misto. Evitei falar a palavra guion. O Conor Daly também fez 2 provas em oval. O Hélio Castro Neves esteve presente em 3 provas. Catherine Legge, que voltou aos circuitos ovais, também chegou à sua 3ª corrida. Tivemos ainda Kyle Larson, Takuma Sato, o Toby Sawyer, que volta em Toronto, o Tristan Vautier, o Colin Braun, o Ryan Hunter-Reay e o Marco Andretti. No total, 41 pilotos marcaram ponto na temporada da Fórmula Indy, mas não é legal a gente ver o Pietro Fittipaldi entre 21 que participaram das 11 corridas do campeonato até agora, à frente apenas do Stingray Robb. E 1 ponto atrás do Kyffin Simpson, que é outro que também não tem uma campanha muito sólida. Dizem que está na Fórmula Indy só por causa da grana. E o Linus Lundqvist faz um campeonato ok, mas muito irregular. Entre os novatos, o Lundqvist é o que tem mais pontos, mas é apenas o 18º colocado. Talvez o plantel de novatos da Fórmula Indy não seja tão entusiasmante quanto que a gente poderia supor nessa temporada. Vamos ver se em 25 aparece alguém com mais potencial. Cabe lembrar que a Prema será uma nova equipe dentro da Fórmula Indy. Então, no próximo final de semana, temos o GP de Toronto, a única visita da Fórmula Indy a outro país que não os Estados Unidos, mas em território ali da América do Norte. Nós temos ali o Canadá e os Estados Unidos, que são bem próximos, então a próxima prova, a 12ª do campeonato, será em Toronto. Deixa eu abrir aqui uma fonte para saber qual é a ordem, do caso, das demais corridas do campeonato, que agora está com a chamada era híbrida, né? Vamos olhar aqui o resto do schedule do campeonato. De Toronto até a prova de Gateway haverá um pequeno intervalo, é o intervalo mais longo, talvez, de 2 semanas das últimas corridas do calendário, porque a NBC, que tem o seu último ano de contrato como a geradora das imagens da Fórmula Indy, a NBC é a emissora dos Jogos Olímpicos de Paris. Então ela faz a prova de Toronto e faz uma pausa. Como as Olimpíadas vão até agosto, então retorna-se o campeonato no dia 17 em Gateway, um sábado. Depois haverá a prova de Portland, dia 25, o último circuito misto da temporada. Depois, em 31 de agosto e 1º de setembro, rodada dupla no circuito de Milwaukee Mile, na milha de Milwaukee,
com 2 corridas de 250 voltas e depois o final no Nashville Super Speedway, dia 15 de setembro, em Lebanon, no estado do Tennessee. Então, o campeonato é aberto. Palou ainda é líder, mas Power e McLaughlin vem como ameaças. Scott Dixon também está na briga. É Ganassi contra Penske. Uma história que a gente já conhece de outros carnavais. O A Mil por Hora com o Rodrigo Matara ainda vai ter TBT, hein? Nessa quinta-feira. TBT inédito, falando de GP da Hungria, que disputa ou não, porque tá chovendo pra cacete lá no Hungaroring. Mais uma corrida da temporada 2024 do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Te vejo daqui a pouco no TBT do A Mil por Hora com o Rodrigo Matara, tá certo? Valeu, pessoal! Curtam, compartilhem, ativem as notificações e olha, tem GT Open, GT Cup Europe e EF Open ao vivo em Le Castellet, no circuito de Paul Ricard. Os vídeos já estão na área de ao vivo do canal A Mil por Hora. Eu não estarei em nenhuma das transmissões, porque eu tenho Copa Brasil de Kart. Eu estarei na Paraíba, terra boa, nesse final de semana acompanhando a 25ª edição da Copa Brasil de Kart. Valeu, galera! Tchau, até a próxima!